Investe Fácil Bradesco é o rendimento automático da conta do Bradesco. Será que vale a pena você deixar o seu dinheiro rendendo de forma automática lá no Investe Fácil Bradesco? Será que o seu dinheiro vai render bem se você ativar lá esse serviço do Investe Fácil no Bradesco? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Parece ser uma opção muito interessante, né, para você deixar o seu dinheiro parado lá e ele começar a render de forma automática. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar se vale ou se não vale a pena deixar o seu dinheiro rendendo de forma automática lá no Investe Fácil Bradesco. Então acompanhe o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, sou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM para atuar, também sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há quase uma década. E de antemão eu queria te fazer um convite para você ir lá no meu Instagram me seguir, @Guilherme Lopes Investidor. Me manda uma mensagem se você ficar com alguma dúvida em relação a esse vídeo aqui, alguma dúvida em relação aos seus investimentos. Me manda uma mensagem lá no Instagram, lá no direct do Instagram, me manda uma mensagem que a gente vai conversar um pouco, bater um papo para eu entender como é que estão seus investimentos e conseguir te ajudar de alguma forma. Então vai lá, me siga, @Guilherme Lopes Investidor e me mande uma mensagem lá para a gente conversar um pouco. Para a gente começar nesse vídeo aqui falando sobre Investe Fácil Bradesco, para a gente entender se vale ou se não vale a pena você aderir a esse serviço lá do Bradesco e deixar seu dinheiro rendendo de forma automática, a gente precisa entender como que funciona esse investimento, né? O Investe Fácil. Basicamente, você deixa o seu dinheiro parado lá na conta corrente e ele vai começar a render. E parece muito bom, né? Ah, não tenho preocupação nenhuma em fazer nenhum tipo de investimento, é só deixar o dinheiro parado e ele vai começar a render, então parece ser muito bom. Vamos começar a entender como é que funciona. Lá no site do Bradesco a gente tem algumas informações iniciais e lá a gente vai encontrar grau de risco é baixo, então você corre um risco baixíssimo para deixar o seu dinheiro rendendo de forma automática, então isso é bom, né? Obviamente é bom. Aplicação mínima, R$ 50. Então, para você começar a investir lá no Investe Fácil, você tem que ter pelo menos R$ 50. Baixa automática mínima de R$ 10. Então, você tem que, para resgatar lá do Investe Fácil, você tem que ser pelo menos R$ 10 para você tirar lá do Investe Fácil. Saldo mínimo de permanência, R$ 10. Então, o mínimo que você tem que ter lá para investir é de R$ 10. Remuneração, isso que é uma das coisas mais importantes e a gente vai ver isso daqui. Olha como é que ele coloca lá a remuneração. Quanto que você vai ganhar para você deixar esse dinheiro investido no Investe Fácil. Ele fala que a remuneração é um percentual do CDI. E aí, isso talvez eles deixam lá de forma proposital, porque a maioria das pessoas nem sabe o que é o CDI e muito menos um percentual do CDI. E aí eles não falam qual percentual do CDI que vai render. Então, isso é uma das coisas principais aqui desse vídeo. Ele vai remunerar um percentual do CDI, você vai ver quanto. Liquidez, ou seja, quando que você pode resgatar, né? A liquidez é diária, você pode todo dia ali resgatar quando você precisar. Isso também é bom. Imposto de renda, é o imposto de renda decrescente, que eu vou te mostrar já já aí qual é o imposto de renda, conforme a tabela que eles mostram. Tem um outro imposto chamado de IOF, que é um imposto que depois de 30 dias ele desaparece. Então nos primeiros 30 dias tem imposto alto aí, mas depois ele desaparece. E todos os investimentos de renda fixa basicamente têm o IOF. Então não é necessariamente ruim, né? Porque todos os investimentos você vai encontrar esse mesmo imposto, IOF. Quem pode investir? Correntistas do Bradesco. Então, se você tem conta no Bradesco, você pode investir no Investe Fácil. Então, basicamente, todas as informações aí são positivas, exceto a remuneração, porque a gente não sabe quanto que vai render. Então, muito provavelmente, de forma proposital, eles deixam aí sem dizer qual a remuneração que você vai ter quando você vai investir. E uma das coisas mais importantes em investimentos é você ser bem remunerado, obviamente, né? Tem que render bem, tem que valer a pena para você fazer o investimento. E aí, agora,
antes da gente ver qual a remuneração, você vai ver exatamente como que funciona. Eu fui lá no regulamento e olhei exatamente como que funciona para você não ficar com nenhuma dúvida em relação ao Invest Fácil. E aí no regulamento, vamos ver parágrafo por parágrafo aqui. E aí eu vou traduzir para vocês aqui, vou explicar o que é cada um desses parágrafos. Primeiro parágrafo: autorizo o Banco Bradesco a aplicar os recursos disponíveis em conta corrente em certificados de depósito bancário, são os CDBs. Provavelmente você já ouviu falar em CDB, são certificados de depósito bancários. Então, ele vai pegar o seu dinheiro da conta corrente e vai investir em um CDB lá do próprio Bradesco. Então, por meio do produto de aplicação automática denominado Invest Fácil Bradesco. Fica o Banco Bradesco instruído, até ordem expressa contrária, a agendar e aplicar no Invest Fácil Bradesco os valores correspondentes ao saldo positivo disponíveis na conta corrente, bem como realizar resgates automáticos com a finalidade de evitar que a conta corrente apresente insuficiência de fundos ou visando liquidar obrigações da minha responsabilidade, ainda que tais resgates reflitam nas rentabilidades totais ou parciais dos investimentos do Invest Fácil Bradesco. Traduzindo, o seu dinheiro vai ficar na conta corrente e ele vai fazer a aplicação automaticamente lá no Invest Fácil Bradesco. Quando você precisar desse recurso, também ele vai resgatar de forma automática. Onde que ele vai aplicar esses recursos? Em um CDB do próprio Bradesco. E continuando aqui no regulamento, a gente vai para o segundo parágrafo. Sem prejuízo de tal autorização, o Banco Bradesco procederá às aplicações e resgates por mim solicitados por qualquer meio existente ou que venha a ser disponibilizado, observando-se as regras vigentes na época da instrução. Havendo saldo positivo, o Banco Bradesco efetuará as aplicações em D mais zero da data de disponibilização do crédito da conta corrente por meio de transferências dos recursos disponíveis e, concomitantemente, realização dos respectivos investimentos do Invest Fácil Bradesco, ficando os respectivos débitos autorizados de forma irrevogável e retratável. Esse D mais zero aí que ele fala é basicamente que a aplicação ocorre no mesmo dia da solicitação e, se você precisar, o resgate também vai ser no mesmo dia em D mais zero. Então, precisei do dinheiro agora para pagar uma conta. Você faz e o resgate ocorre ali no mesmo dia. O investimento da mesma forma. Continuando aqui no próximo parágrafo, estou ciente e concordo que o serviço de resgate automático inclui, além do Invest Fácil, as aplicações financeiras participantes do resgate automático, na hipótese de possuir a conta Fácil Bradesco. A adesão ao Invest Fácil Bradesco implicará no cancelamento do direcionamento automático dos créditos da conta corrente para a conta poupança, ficando permitido, a partir desta data, o direcionamento automático dos créditos da conta corrente para aplicações somente no Invest Fácil Bradesco. O que ele diz aí? Isso é importante também. Significa que ele vai direcionar as aplicações só para o Invest Fácil Bradesco e não mais para a poupança. E aí vem um detalhe importante, você vai ver aqui por que ele faz isso, né? Porque o banco ele vai ganhar muito mais com o Invest Fácil do que com a poupança. Por quê? Porque a poupança rende um pouco mais do que o Invest Fácil. Continue vendo aí que você vai entender aí qual o rendimento dessa aplicação e do Invest Fácil. Vamos continuar vendo o regulamento aqui. O Invest Fácil Bradesco tem perfil de risco conservador, porque você já viu que tem baixo risco. Tem liquidez, você pode resgatar a qualquer momento ou investir em qualquer momento, liquidez diária. E busca maior eficiência na gestão de minhas disponibilidades de curto prazo mantidas em conta corrente. Concordo com a realização de tais aplicações por atenderem aos meus objetivos e terem seus saldos disponível a qualquer momento. Estou ciente de que tais aplicações não são consideradas para avaliar a adequação da minha carteira de investimentos ao meu perfil de investidor. Então, basicamente, ele fala que tem um risco conservador, né? Tem baixo risco, liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento, e ele fala ali que ele busca eficiência na gestão, né, do dinheiro que você tem ali na conta corrente, automaticamente vai começar a render no Invest Fácil. E para finalizar aqui o funcionamento, né, do Invest Fácil, ele deixa aqui as regras de funcionamento. Então, basicamente, ele fala que esse CDB, que é aplicado, dura 2 anos, né, tem um vencimento de 2 anos. Os recursos serão remunerados conforme tabelas de taxas vigente. Então, você tem que... Ele nem fala aqui qual a tabela, né? Até agora a gente não viu qual o rendimento. E aí, para você ver esse rendimento, você tem que ir lá, você tem que ser correntista, você tem que entrar lá na sua conta do Banco do Bradesco para você conseguir ver. E eu achei e vou mostrar para vocês a tabela aqui.
Aí ele fala também que as taxas podem sofrer alterações conforme panorama financeiro, sendo voltada para as aplicações automáticas realizadas após a data de efetivação da nova tabela de taxas. Então ali, a remuneração é uma hoje e pode sofrer uma alteração, mas essa alteração só vai ocorrer depois que eles informarem qual a nova tabela de remuneração, e aí a partir daí as novas aplicações que vão sofrer essa alteração. Na hipótese de resgate da operação identificada neste documento, os recursos serão remunerados conforme taxas progressivas. Então as taxas são variáveis. Quanto mais tempo você deixa, mais ele vai render. E você vai ver quanto já já. Os valores de aplicações e resgates respeitarão os valores mínimos e máximos definidos. Para resgates que resultem em valor no certificado menor que o valor mínimo estabelecido, será efetivado o resgate total do certificado, podendo ser superior ao valor necessário para a cobertura da conta corrente. A tributação incidente sobre os rendimentos ocorrerá de acordo com a legislação em vigor e o serviço possui prazo indeterminado e poderá ser cancelado por minha solicitação a qualquer tempo neste mesmo canal de contratação ou por inviabilidade de oferta pelo Banco Bradesco. E aí ele fala da tabela de imposto de renda. E é isso que você vai ver aqui agora. Qual o imposto de renda sobre essa aplicação do Investe Fácil? É uma tabela regressiva e essa tabela ela é igual para todos os investimentos de renda fixa. Então isso aqui não muda. Esse imposto de renda ele é sobre o lucro, não sobre o valor total que você investiu. Então aí, se você passa investido ali de 0 a 180 dias, você vai ter um imposto de renda de 22,5% do que rendeu. De 181 a 360 dias, 20%. De 361 dias a 720, 17,5%. E acima de 720 dias, você vai ter um imposto de renda de 15%. Então, 15% é o mínimo de imposto de renda que você vai pagar nessa aplicação aí no Investe Fácil Bradesco. E aí chegou a hora da gente ver qual o rendimento, né? Afinal de contas, parece ser muito bom. Você vai ter liquidez diária, você vai poder resgatar a qualquer momento, você vai ter aplicações automáticas, então você não precisa se preocupar em botar o dinheiro, investir, ficar gastando tempo ali para fazer isso, mas você precisa saber se é um bom investimento, né? Se vale a pena, se você vai ganhar muito dinheiro fazendo isso, né? Se vai ganhar um bom dinheiro para valer a pena. E aí a gente chega na nossa rentabilidade, né? No rendimento do Investe Fácil Bradesco. E aí ele deixa essa tabela aqui, ó. Esse valor eu peguei nessa tabela aqui, foi do dia 30 de novembro de 2023, o horário às 8 horas e 19 minutos, e tem lá, ó, se eu deixo um investimento lá no Investe Fácil entre 1 a 180 dias, ele vai render 5%, mas não 5% ao dia, ou ao mês, ou ao ano, não. Ele vai render 5% do CDI. Veja lá no canto direito, tem lá escrito indexador, é o CDI. Isso aí pode ser uma pegadinha muito grande, né? Se você não tem conhecimento de investimento, você vai falar assim, poxa, vai render 5% ao dia ou 5% ao mês? Isso deve ser muito bom, né? Mas não é 5% do CDI. E eu vou explicar já já quanto que está rendendo o CDI, quanto que você vai render ao mês aí com esse investimento. Se você deixa entre 181 a 300 dias, vai render 7,5% do CDI. De 301 a 420 dias, 30% do CDI. De 421 a 540 dias, 55% do CDI. E de 543 a 720 dias, 99,25% do CDI. E aí eu fiz uma tabela aqui para você conseguir entender qual a rentabilidade mensal do seu investimento no Investe Fácil. Porque só olhando isso aqui, se você não sabe o que é CDI, se você não sabe quanto que rende o CDI, essa tabela não vai servir de absolutamente nada para vocês. Então você tem que saber quanto que está rendendo o CDI para saber quanto que vai render o seu Investe Fácil Bradesco. E nessa tabela você vai conseguir entender. Eu fiz essa tabela aqui para você ver. A taxa Selic, se você olhar ali, está escrito hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, ela está em 12,25% ao ano. Taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. E ela pode sofrer alterações a cada 45 dias ali, que tem novas reuniões do Copom. O Copom, ele define qual vai ser a nossa taxa Selic. Agora, a gente está numa tendência de queda na taxa de juros, queda na taxa Selic.
Então esses 12,25 deve continuar caindo aí e a gente não sabe onde que vai parar. Em alguns momentos essa taxa também ela pode subir. A gente estava algum tempo atrás com a taxa de 13,75% ao ano. Então essa taxa é variável ali, pode subir um pouco e pode cair. Só que o CDI ele vai andar muito próximo à nossa taxa Selic. Normalmente o CDI ele rende 0,1% a menos do que a taxa Selic. Então, se a taxa Selic está em 12,25%, o CDI está em 12,15%. Ou seja, traduzindo para vocês aqui, se a gente fala que um investimento ele está rendendo 100% do CDI, significa que ele está rendendo 12,15% ao ano, se a taxa Selic estiver nesse patamar que está hoje. Então, 100% do CDI significa que ela está rendendo o CDI, que é 12,15% ao ano. E lá no Investe Fácil, aí nessa tabela, você está vendo que de 1 a 180 dias, o Investe Fácil vai render 5% do CDI. O que é 5% do CDI hoje, se o CDI está em 12,15%? Olha lá, o Investe Fácil ele vai render 0,05% ao mês. É realmente muito pouco. Se você deixar um pouco mais de tempo, entre 181 a 300 dias, o investimento lá, o dinheiro aplicado, sem mexer, ele vai render 0,07% ao mês. Se você deixar de 301 a 420 dias, ele vai render 0,3% ao mês. Se deixar 421 dias a 540 dias, ele vai render 0,54% ao mês, que é o equivalente a 55% do CDI. E se deixar de 541 dias a 720 dias, ele vai render 0,95% ao mês, que já é ali 99,5% do CDI. E aí você me pergunta assim, Guilherme, mas eu não sei, eu não tenho comparação, eu não sei quanto que outros investimentos eles vão render, se vai render mais, se vai render menos. Eu não tenho ideia se isso é bom, se isso é pouco e não tenho essa comparação, né? Não sei como é que funcionam os outros investimentos. E sabendo disso, eu fiz uma outra tabela para te mostrar aqui quanto que rende outros investimentos extremamente seguros também. Você viu que o Investe Fácil, o Bradesco, ele investe em um CDB. E aí eu fiz uma comparação aqui nessa outra tabela com o CDB rendendo 100% do CDI, rendendo igual ao CDI. E um CDB que rende 100% do CDI, você vai achar de forma muito fácil em basicamente qualquer corretora de investimento ou qualquer banco digital, você encontra um CDB que rende 100% do CDI. E olha só aí, e com liquidez diária, né, da mesma forma que o CDB do Bradesco. Você pode resgatar qualquer dia, qualquer momento que você quiser. Olha aí, de 1 a 180 dias, no Investe Fácil vai render 0,05% ao mês. No CDB, rendendo 100% do CDI, vai render 0,96% ao mês. É muito mais. De 181 a 300 dias, enquanto o Investe Fácil rende 0,7% ao mês, o CDB 100% CDI vai render 0,96% ao mês. De 301 a 420 dias, Investe Fácil 0,3% ao mês, CDB 100% CDI 0,96% ao mês. Mesma coisa, né? Ele não vai mudar de acordo com a quantidade de dias que você deixa, ele vai render sempre 100% do CDI. O Investe Fácil ali de 421 a 540 dias 0,54, o CDB 100% CDI vai render 0,96. E o Investe Fácil ali já fica bem próximo, né, a partir dos 541 dias, que vai render 0,95% ao mês, enquanto que o CDB 100% CDI ainda vai render um pouco mais, né, 0,96% ao mês. E aí tem um outro detalhe, tá? Esse aí eu fiz uma tabela com um CDB que rende 100% do CDI com liquidez diária. Mas você fala assim, Guilherme, eu queria investir em renda fixa, né, ser conservador, mas eu não vou precisar do dinheiro agora, eu quero deixar ele por mais tempo rendendo lá e eu gostaria de poder fazer um investimento mais rentável. E você tem também, em várias corretoras, você consegue encontrar CDBs que rendem muito mais. Só que aí você vai perder a liquidez, né? Você vai deixar o seu dinheiro parado por mais tempo para você poder ter uma rentabilidade maior. E eu fiz uma outra tabela comparativa aqui. Olha só aqui.
Imagine que você investe agora num CDB que rende 120% do CDI. Isso a gente encontra com muita facilidade nas corretoras, tá? Então, olha lá, o CDB de 120% do CDI vai render 1,14% ao mês, e aí você vai deixar o dinheiro parado por mais tempo, né? Às vezes você encontra lá com vencimento de 2 anos e pouco, então você deixa seu dinheiro travado ali por 2 anos para render mais. Então, enquanto, olha só, o Investe Fácil vai render 0,05% ao mês, o CDB de 120% do CDI rende 1,14%. É muito, muito mais. E aí você ainda me pergunta assim, mas Guilherme, de 0,05% ao mês para 1,14% ao mês, a diferença é muito grande assim, né? Eu vou conseguir, né, o meu dinheiro ele vai se valorizar tanto assim. E aí você vai ver uma comparação aqui nesse juros compostos que eu fiz. Imagine você investindo R$ 1.000 por mês com a taxa de retorno de 0,05% ao mês, que é o que o Investe Fácil está dando lá, né, no início, quando você deixa investido. Em 20 anos, você acumularia R$ 254.926, com essa rentabilidade de 0,05% ao mês. Se você substitui o Investe Fácil e passa a investir num CDB com 100% do CDI, que é aquele com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento, imaginando, obviamente, o CDI nesse patamar que a gente está, você teria, no mesmo período, né, em 20 anos, não mais de 254 mil, você teria 927 mil, quase R$ 1 milhão, né, 4 vezes mais, praticamente, né, 4 vezes mais o de patrimônio, se você faz essa troca, né, essa simples substituição. Imagine agora você investir naquele CDB lá, dos 120% do CDI. Olha só quanto que você teria no mesmo período. Mais de R$ 1.244.000. Então aí dá mais de 5 vezes o valor, dá quase 5 vezes aquele valor lá do Investe Fácil. Então, o que você prefere? Você ter 254 mil depois de 20 anos investindo, ou você ter 1.244.000 investido, né? A mesma coisa, correndo os mesmos riscos, e você vai ter ali 5 vezes mais de patrimônio, mais de R$ 1 milhão ali com uma simples troca, entendendo um pouco sobre investimento. E aí você me pergunta assim, Guilherme, mas por que que o banco faz isso, né? Por que que o banco me paga tão pouco assim? E é simples, a resposta é óbvia. Se o banco ele te paga 5% do CDI, ele vai ficar ali com no mínimo 95% do CDI para ele. Então ele ganha 100% do CDI, te paga 5 e fica com 95. Quando ele não ganha mais, né? Às vezes ele ganha muito mais do que 100% do CDI. Então é simples. O banco ele está ali para oferecer um produto, um serviço onde ele vai lucrar mais e não onde o cliente vai lucrar. Então o resumo de todo esse vídeo aqui que eu fiz para vocês é simples e te digo que não vale a pena você investir no Investe Fácil. Não vale a pena você aderir a esse serviço do Investe Fácil Bradesco. Não vale por todos esses motivos que eu já falei aqui para vocês, mostrei números, mostrei tabelas comparativas, expliquei para vocês que não vale a pena. E aqui eu fiz um vídeo também falando como que dá para você ganhar muito mais investindo em CDBs. E, inclusive, esse vídeo que eu falo de alguns segredos que as corretoras e os bancos eles não falam para vocês. Eu revelei esse segredo lá nesse vídeo e eu vou deixar esse vídeo para você assistir aqui. Para você assistir, você vai clicar nesse link que vai aparecer aqui, você vai ser direcionado lá para esse vídeo onde eu falo dos segredos onde as corretoras e os bancos eles não te falam e eu revelei qual é esse segredo para você. Vai lá e você vai aprender a ganhar mais investindo em CDBs. De novo, eu quero fazer o convite para você me seguir lá no meu Instagram, me manda uma mensagem, me manda um direct para a gente bater um papo, para a gente conversar e a gente tirar dúvidas ali sobre os seus investimentos, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.